Eu sou besta, eu sou. Ah, parece que o edital saiu, finalmente. Ontem não tava lá. Ha. Ui, ui, saí de enquadramento. Estamos ao vivo aqui, queridos espectadores. Sei lá, me deu vontade. Não tem ninguém. Vou ligar aí. Tem. Olá. E eu aqui toda fazendo graça porque não tinha ainda chegado as pessoas. Me pegaram no meio da graça. Ah, boa tarde, pessoas. A gente vai começar agora um bate-papo com a Casa das Negas. Vou ligar aqui e deixa eu virar a página. Lá das Goiabeiras. Olá, boa tarde, tudo bom? Oi, tudo bom? Tá me ouvindo direito? Tô ouvindo direitinho. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Pronto. A Casa das Negas é um espaço novo, né, do ano passado, aqui de Fortaleza das Goiabeiras. É assim que se fala, das Goiabeiras? As Goiabeiras é uma comunidade, né? Na verdade, hoje a gente está encerrando esse ciclo lá nas Goiabeiras. A gente se mantém ali próximo à Barra, mas a gente está fazendo essa mudança de endereço. Vocês vão mudar para onde? A gente vai mudar para uma comunidade pertinho da pracinha do Ferroviário, do Center Box. É na Barra, mas um pouco mais para cima, assim. E aí, nos próximos dias, a gente vai estar falando sobre isso, sobre esse processo de mudança e tudo. E a gente meio que já começou de repente, né? Assim, É porque me lá. pegou de supetão, eu não sabia. Não, tudo bem. Porque lá nessa casa onde a gente estava, foi uma casa que foi financiada pelo edital do Itaú Mais Orgulho, que Uhum. a gente foi selecionado no ano passado. E aí teve a possibilidade da gente abrir a sede, né? Que é uma coisa que a gente queria há bastante tempo. E a gente meio que contava com outros espaços de outra galera da comunidade para poder fazer os ensaios e as atividades. Mas aí acabou que era muita atividade para a gente estar ocupando uns espaços que não era nosso. E graças ao edital e tal, mais orgulho, deu para a gente se aprofundar em mais algumas ações, né? Que era do nosso interesse. E aí era uma casa muito grande lá nas Goiabeiras. Quem esteve lá. Gente, a gente tem criança, eles fazem zoada. Tudo Mas bem. eu espero que. Era uma casa bem grande, que a gente teve a oportunidade de ter acesso por conta mesmo do edital que possibilitava isso. Aí a gente pagou um ano da casa. E esse ano ele encerrou hoje. Então hoje mesmo, no dia de hoje, por isso que os meninos não estão participando da live, né? Porque todo mundo está envolvido na questão da mudança, da transferência de endereço, da transferência da casa, mas que para a gente também está sendo um processo saudável, porque a gente passou nessa casa por vários problemas de violência e de intolerância religiosa, de LGBTfobia, e estava bem cansativo permanecer nesse endereço. A gente permaneceu mesmo na resistência, porque a gente já tinha pago o ano inteiro da casa por conta do edital. Mas esse novo ciclo, eu acredito que vai ser um ciclo melhor, mais suave do que o do ano passado. Você falou agora das violências. Eu estive numa reunião ano passado do Fórum de Produtores aqui do Ceará, ou de Fortaleza, eu não sei o nome incompleto do fórum. Foi em E aí dezembro? foi antes do pré-carnaval. Eu não lembro se em dezembro Ah, ou em janeiro. Essa que eram só as casas também. sim. E aí eu lembro de você falando que só o fato de ter a bandeira já o povo É, olhava e fazia sinal da cruz, coisa do tipo. gerava assim. No início, eram manifestações que a gente já sabia o que ia acontecer,
e que a gente lidava com isso já no cotidiano normal do nosso trabalho, né? Tipo, assim que a gente entrou na casa, a gente fez a nossa logo, que são as iabás, né, com a bandeira LGBT. E aí já trazendo essas duas questões, né, que é a questão da afrocentralidade, né, que é uma coisa que a gente trabalha muito, com espiritualidade afro, com negritude e tal, e da questão da bandeira LGBT. E aí essa bandeira, à medida que o rapaz, né, que foi o Armando Siba, foi fazer os grafites lá na casa, as pessoas já se movimentavam na rua e diziam, olha o que eles estão pintando, não sei o que, faziam disso um evento. E aí cada coisa que a gente fazia, tipo, que tinha essa conotação, gerava um acontecimento comunitário. Olha o que eles estão fazendo, não sei o quê. E aí algumas pessoas levavam isso pro bom, tipo, não, mas tem que respeitar, é assim mesmo e tudo. E outras pessoas aproveitavam esses momentos para fazer chacota, para poder prejudicar a nossa imagem e tudo. Teve uma performance que a gente fez que chama Laços. E a gente fez várias bonequinhas da Biomiss que formavam famílias LGBT. As bonequinhas. E aí a gente não quis colocar elas. Era uma performance experimental, a gente não queria colocar elas logo na comunidade inteira. Então a gente botou no portão da casa. Amarramos as bonequinhas no portão da casa, tipo, formando as famílias, e tinha escrito Famílias LGBTs Existem. Pronto, deixamos lá. Com algumas semanas, alguém pegou as bonequinhas, arrancou do portão e jogou no meio-fio, assim, na pista. Pra nada, assim, com finalidade nenhuma. Mas aí até aí a gente estava, assim, sabendo lidar. Até que em agosto, né, a gente já estava se recuperando de um atentado muito forte que a gente sofreu durante a realização da parada LGBT, que o Ressi Santana foi atingido por um copo, né, por um cara que era homofóbico, da Barraca Sossol e tudo. E a gente estava se recuperando disso, e aí lá na casa a gente foi afetado com um episódio de intolerância religiosa. Eu vinha com as crianças da escola e uma mulher que é vizinha me parou na rua, arrancou o turbante da minha cabeça. Inclusive, gente, ela roubou meu turbante, nunca mais eu vi esse turbante. Arrancou o turbante da minha cabeça e começou a gritar que eu era macumbeira e vagabunda e não sei o quê. Aos gritos, assim, na rua. E também com comentários LGBTfóbicos, que eu tinha que parar de chupar buceta e etc, etc. E aí isso começa. Eu acho graça hoje, entende? Não, Mas no depois de momento. passado. Depois que passou, você acha graça. Mas no momento foi bem tenso. E essas pessoas, elas são da família da dona dessa casa onde a gente estava, entendeu? E aí virou, tipo, na hora em que estava acontecendo, eu estava só com as crianças, aí eu gritei pro pessoal que estava dentro da casa, porque eu estava na rua, na calçada, né? Gente, eu tô sendo agredida aqui, eu tô sendo agredida aqui. Aí desceu o Ressi, o Del, desceram, e aí a gente ficou no portão do lado de dentro, e aí a gente não sabia o que fazer. Começamos a cantar ponto de macumba, né? E aí a galera começou a se aglomerar na rua. O irmão dessa mulher que batia no portão, ele pegou uma barra de ferro e começava a bater no portão com a barra de ferro. Eles enfiavam a mão pela grade para pegar o nosso celular, entendeu? Porque a gente estava gravando. Mas a gente conseguiu ainda fazer um videozinho registrando esse acontecimento. E os próximos dias foi um inferno muito grande, assim, de perseguição. Eles ficavam na calçada e sentavam de frente para a nossa casa, dando a entender que iam fazer alguma coisa. Ficavam sempre tentando criar um estado de pânico. Só que realmente a comunidade lá nas Goiabeiras não acatou, assim, essa ação deles. A galera sempre que passava pela gente dizia, olha, a gente não acha que tá certo isso. Enfim, as pessoas perguntavam, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Assim, a gente não concorda. Inclusive as pessoas que eram evangélicas mesmo. A gente conversou com o pessoal da igreja evangélica, desses que vão de porta em porta. Nossa. Passaram lá em casa e aí os meninos pararam eles, porque eu realmente fiquei num estado emocional que eu não conseguia mais falar com ninguém.
Entendo. Mas os meninos pararam e, olha, a gente quer conversar com vocês, porque eu quero saber se vocês concordam com isso que aconteceu e tudo. E até o pessoal da igreja diz, não, de forma nenhuma a gente está de acordo com esse tipo de ação. Aí são pessoas que usam o nome da igreja para agir. Ficou baixo. Aí são pessoas que usam, tipo, o nome da religião para fazer as coisas que quer fazer, na verdade, né? Sim. Assim. E aí a galera também se posicionou contra os vizinhos e eles foram manifestando apoio assim, em falar com a gente, em cumprimentar a gente na rua, entendeu? Mas eles não iam diretamente tomar uma posição. Mas a gente via que a vontade deles era manifestar apoio e tal, e dizer que estava errado. E aí pronto, a gente ficou naquela, se ia ficar na casa, se não ia, né? Porque a casa estava paga. E decidimos por ficar, porque a gente não tinha que sair do nosso lugar, não estava fazendo nada. E tinha um contrato, e a gente não ia, tipo, quebrar o contrato e tal. Então a gente decidiu por ficar. E aí ficamos até. Ficou sem som. É porque eu acho que eu tenho que foi quando. Ficou... Tem um jeitinho que você coloca ele que sai o som. Que não dá pra ver, né? Pronto? Pronto. Dá pra ouvir? Dá, agora dá. Pronto. Foi mais ou menos isso, assim. É pesadíssimo. Então, eu lembro de você falar, você nem falou tão detalhadamente lá, mas já deu para ver que tinha sido bem pesada a história, agora eu tenho certeza de que foi mesmo. Mas, assim, interessante foi a comunidade falar, ó, gente, mesmo que não faça nada, que não fique realmente ali protegendo, mas só de saber que não é realmente uma posição da comunidade ao redor, já deve dar um certo alívio. Isso a gente notou bem, que a comunidade achou loucura, assim. Achou um excesso. Mas eles também não tinham a ação de ir lá parar, entende? De segurar, de manifestar uma coisa direta. Era só psicológico mesmo, terror. Eles achavam errado, mas eles não sabiam como interferir. E a relação com a polícia, porque no dia a gente também chamou a polícia, foi muito estranha, porque a gente relatou todo o caso, inclusive do meu adereço que foi roubado, e eles meio que não fizeram absolutamente nada, assim, para resolver. A gente foi na delegacia, fez o BO, mas o tempo inteiro a gente ficou sofrendo ameaças sem nenhuma intervenção, assim, da polícia. E aí, quem ajudou muito, assim, teve uma galera dos direitos humanos, assim, na época, que ajudou bastante a gente. A Vanessa, a Tainá, que são duas advogadas que a gente está sempre dialogando, e elas realmente ajudaram muito em todas as situações. E foi uma viatura lá em casa, assim, garantir a segurança e saber como era que estava uns dias depois. Mas de efetivo mesmo, assim, de cumprimento de algo que pudesse ser feito, não foi feito absolutamente nada. É o tipo do vou rir pra... porque é melhor. A gente ri também. A gente ri também. Mas assim, a gente fez muita coisa boa nessa casa. Tiveram vários eventos legais, várias coisas que valeram a pena. Era um espaço que era massa, assim, apesar dos pesares, assim. Era um espaço legal. 12 pessoas moraram já na casa, assim, entre famílias, pessoas LGBT, tinha criança, uma galera. Então, foi massa. A gente teve várias oficinas, mais de 20 oficinas durante o ano, várias programações. Teve muito, apesar de que a casa não vivia cheia, mas a gente teve uma circulação boa de pessoas, assim, que iam e tomavam um café e participavam de uma programação. E foi bem legal, assim, a rede de laços, as parcerias. Mas eu estou acreditando que nesse novo espaço a gente vai estar mais tranquilo, sem essas pressões, né? De que tem um vizinho do lado, ele ameaçando com a barra de ferro. Já ajuda bastante. Já ajuda. Depois vou pegar o link e amenizar um pouco o papo. Vocês têm
Eu nem sei qual a expressão que eu uso, mas uma caralhada, eu vou usar essa mesma? Ou uma bucetada? Tanto faz. De projetos culturais que acontecem, tem cinema, tem laboratório, tem teatro, boi, biblioteca, brinquedoteca, blá. Como é que é isso? Como é que funcionam essas programações? A gente geralmente faz a programação na última semana do mês. E aí a gente pensa o mês seguinte. Tipo assim, tá finalizando o mês de março, a gente vai pensar o mês de abril. E aí a gente pensa como a gente quer, o que, que a gente quer que aconteça e tal. Também tem a galera que manda as propostas, tipo, eu quero ocupar a casa com essa atividade, eu quero levar para casa a atividade X. E aí a Uhum. gente vai somando dentro das propostas que a gente tem e que os artistas mandam, de que maneira a casa pode ser ocupada, entendeu? E a gente vai fazendo isso. O coco, ele já é uma atividade permanente, assim, é tipo um grupo de tradição, né, de cultura tradicional, só de coco, que a gente começou nas Goiabeiras há uns 3 anos atrás, justamente para retomar a prática da dança e da música do coco ali na praia da Barra do Ceará, na região do Uhum. Grande Pirambu, que tem vários tipos de manifestação e ainda tem, mas essa prática da dança do coco meio que não existia mais. E a gente começou a voltar a dançar na beira da praia, né? Dançar e tocar coco na beira da praia. E isso, assim, fez muito bem a gente, fez muito bem a galera que estava participando, e a gente resolveu manter como uma brincadeira de tradição. E Que aí, fora massa. isso, assim, os cinemas a gente tem feito eventualmente. O cinema ele não é regular, assim, mas quando a gente tem uma programação que leva em consideração a questão dos filmes e tal, a gente mantém a programação do cinema e a gente tem feito uma parceria massa com o Forrable para manter os cinemas. Que a gente fez 2 edições de mostras do Forrable na casa, muito legais, assim, com um diálogo muito rico, assim, uma discussão muito válida. Sempre foi o John que foi, e uma vez foi a Monique, que eles foram e levaram conteúdo muito massa e tudo para a gente discutir essa questão da realidade LGBT. Foi bem legal. Mas são assim, são projetos que a gente pensa para o mês. Uhum. Esse mês o que nós vamos fazer? A gente coloca as nossas ideias, os nossos desejos, os nossos anseios e os anseios dos artistas, né, a galera? Eu tenho um projeto para executar, eu quero dar uma aula, eu quero dar uma oficina, eu quero apresentar um espetáculo, e aí a gente vai montando a programação assim. Massa. Com quanto tempo que vocês fecham a programação do mês? Geralmente a gente faz a reunião para o fechamento na última semana para lançar a programação nos primeiros dias do mês que entra. Então, Uhum. ao longo do mês, a gente vai recebendo, tipo, as propostas, enfim, ideias e tal. E aí vai registrando. Quando é no dia da reunião, a gente soma tudo, ó. Fulano propôs isso, isso e isso, e a gente vai colocando no calendário para ver de que maneira pode ficar melhor. Mas é assim, bem colaborativo, não é muito tenso, não é muito. Não precisa de uma formalização. É às vezes uma mensagem mesmo. Eu tenho um espetáculo, tô a fim de apresentar. A gente, massa, quando? Aí a pessoa diz. E a gente na reunião já coloca assim, fulana quer apresentar o espetáculo dela dia tal. E aí a gente já mobiliza forças para isso. Assim, Mas, bem colaborativo mesmo. conta pra gente um pouquinho sobre o coletivo Iabás, que Uhum. ele é Pronto. parceiro também da casa, né? É assim, a casa ela é mais um espaço físico. O Uhum. coletivo são as pessoas que mobilizam a casa, que geram a casa. A Casa das Negras é a nossa sede e o coletivo Iabás é o grupo que está na casa, entendeu? Que mobiliza a casa e tudo. Hum. É um grupo de múltipla linguagem. A gente trabalha com música, com dança, com teatro, com várias expressões. E tem um repertório de espetáculos e geralmente a gente trabalha nessa linha de afrocentralidade, de cultura popular e sobre essas questões mais sociais, né? De direitos humanos, de mulheres, de negritude, de pessoas LGBT. Geralmente os espetáculos seguem essa temática.
Uhum. E aí a gente está com um trabalho que foi feito ano passado no Laboratório de Criação em Música do Centro Cultural Bom Jardim, que foi o Peço a Go, que é um trabalho musical novo, que a gente está encabeçando agora, assim. E ele tem, assim, várias músicas autorais. Mantemos o repertório de Jurema, de Umbanda, que a gente já fazia antes, mas a gente está incluindo algumas músicas autorais nesse trabalho que está sendo bem legal também. Aí tivemos algumas experiências no estúdio do CCBJ, que foi muito válido. Fizemos um encerramento também muito bonito. E aí a gente espera esse ano, porque o trabalho ele ainda não está concluído da forma como a gente espera. A gente quer lançar mesmo as gravações de todas as musiquinhas na internet e tudo, para o pessoal ficar acompanhando. E essas gravações ainda não estão todas feitas. Mas a gente acredita que até o meio desse ano a gente vai estar concluindo o Peça a Go com todos os pormenores que ele necessita. E é um trabalho que a gente está assim, tocando mais ele à frente. E aí, na parte teatral, a gente tem Pela Força da Linha, que é um trabalho que é uma dança para os Exus, que a gente concebeu para dançar na encruzilhada mesmo. E é um trabalho que já está com alguns anos, mas que a gente continua fazendo e tem muito prazer assim, em fazer. Que já trata dessa questão das entidades da linha de esquerda da Umbanda, né? As pombagiras e os Exus. É isso. Deixa, só me dá um segundinho. Como é que mandar essa live para ela? Manda aí para ela, sabe? Oi? É porque eu tenho uma amiga que vai adorar ver essa live. Ah, legal. A Mônica, a que perguntou, eu vou responder porque foi o começo da live. Eles estão fazendo a mudança assim, estão indo para a praça perto do ferroviário hoje. A gente está indo para pertinho da pracinha do ferroviário. Mas a gente vai nos próximos dias lançar nas páginas da casa como é que está sendo essa movimentação de mudança. Teve uma galera que a gente quer agradecer muito, que está ajudando na rede de apoio à Casa das Negras. Sem essas pessoas a gente não teria conseguido sair de lá e talvez estivéssemos sendo ameaçados até hoje. Então, graças a essas pessoas que ajudaram e contribuíram, a gente conseguiu o calção da casa, as coisas da mudança, empacotamos tudo bem direitinho e levamos as nossas coisas e os nossos corpos em segurança para outro espaço. E graças a Deus deu tudo certo, tá dando tudo certo no dia de hoje. E aí, nos próximos dias, a gente vai estar fazendo os agradecimentos oficiais e mostrando a casa, que eu sei que gera uma curiosidade. Ai, como é a casa nova. É uma casa com quintal. É uma casa com quintal. Vamos fazer muita festa nesse quintal, se Deus quiser. E quando passar essa quarentena, né? Ai, Jesus, a gente não sabe mais o que fazer dentro de casa. Mas a gente acredita que isso tudo vai passar e que quando passar, é importante que a gente esteja saudável e se cuidando dos nossos espaços, né? E a gente vai estar, assim, nos próximos dias divulgando com calma essa mudança e como é que está sendo, como é que vai ser a movimentação da casa, isso tudo. Vocês têm uma campanha, vocês tinham pelo menos no Apoia-se, né? Para ajudar a manter a casa? Vocês A gente estava com uma campanha no Apoia-se, só que a gente não conseguiu fazer com que a campanha do Apoia-se tivesse um alcance das pessoas que, enfim. Mas aí, assim, a gente criou um chapéu virtual, que é a rede de apoio à Casa das Negras. E aí a gente está falando com os amigos, assim, as pessoas que já frequentaram a casa, ou que conhecem, ou que acompanham as redes, e acha massa que qualquer apoio, tipo R$10, R$20, sei lá, que você acha que não vai fazer falta no seu orçamento e que você possa estar destinando para que a gente possa estar mantendo a casa, ajuda a gente a manter o espaço. E esse espaço é importante porque a gente está sempre garantindo que esse espaço sirva para a população LGBT e para a população da periferia. Uhum. É um espaço que é de um coletivo de artistas, mas a gente tem uma preocupação social e a gente tem uma preocupação com o cuidado, com a vida das pessoas. O nosso trabalho ele é todo construído em torno de um conceito de aquilombamento, né?
onde é importante a gente formar famílias, onde é importante a gente integrar negritudes, onde é importante você estar segurando a mão, né, das pessoas, principalmente das pessoas pretas, das pessoas pobres, das mulheres, segurar a mão das pessoas LGBT, para que pelo menos se pense que se eu não tenho perspectiva, se eu não tenho para onde ir, eu sei que existe a Casa das Negras em algum lugar. E eu posso falar com a galera e, sei lá, pão e café vai ter, entendeu? Ah. Chegando lá, pão e café vai ter. Chegando lá, pão e café vai ter, tem um teto, eu posso ir lá para conversar, para bater um papo, para assistir um espetáculo, para ver um filme, para ler. A gente tem uma bibliotecazinha que ainda está tímida, mas a gente já tem alguns títulos de livros que dá para estudar, dá para discutir. Enfim, que seja um espaço mesmo de acolhimento. Essa foi a proposta inicial e essa é sempre assim, a proposta da casa. Não é de ser um espaço para multidão. É porque tá alegando pouca carga aqui o celular. Não é um espaço para multidão, espaço para acolhimento, assim. Nem que seja para uma pessoa, para duas pessoas. E aí é para garantir que esse espaço exista que a gente criou a rede, assim, para que as pessoas que acreditam possam estar com a gente de alguma maneira. Né? Você falou sobre o acolhimento. Vocês também estão de apoio, né, para mulheres e LGBTs, LGBTQI+. São tantos mais. Mas sim. A ideia, assim, já moraram 12 pessoas, né, na casa. Ela não comporta moradia de muitas pessoas, mas tipo hospedagens, intercâmbios, coisas colaborativas, tipo estadias colaborativas. Tudo é possível. O importante é a gente ir gerando diálogo e gerando aquilombamento, né? Sempre dentro desse conceito do aquilombamento, né? De estar junto, de entender o que se precisa, de como é que o outro precisa ser cuidado, como eu posso ajudar a cuidar. E aí a gente tem essas duas palavras que meio que motivam o gerenciamento da casa, que é o cuidado e o aquilombamento. São as duas coisas que norteiam, assim. E aí sim, se tem uma pessoa em situação de vulnerabilidade, ela pode contactar a casa e a gente se vira nos 30, assim, a gente não tem recurso, a gente não tem muita coisa, mas a gente é humano e a gente se ajuda. Um ajuda o outro, né? Vamos vendo o que é que a gente pode fazer um pelo outro. Foi assim então, que a gente se juntou com o Del, com a Tassiana, que hoje fazem parte do coletivo da casa. E também dentro dessa proposta de vamos nos ajudar, vamos nos integrar, vamos um ajuda o outro, vamos lá. E assim a gente conseguiu fazer. Hoje em dia nós somos um coletivo só, uma parceria só. Você comentou sobre o Itaú Mais Orgulho. Sim. O coletivo que vocês têm agora e a própria Casa das Negras, ela foi consequência ou já era algo que estava se formando e o Itaú foi só algo que vocês conseguiram concretizar esse projeto? Era assim. A gente fazia a maioria das ações que a gente já faz, só que a gente não tinha um espaço. E era um problema muito grande, porque a gente não tinha, assim, a gente queria fazer muita coisa, tinha muita vontade, mas a gente não tinha um lugar para. E aí, muitas das nossas ações ficavam limitadas, porque a gente dependia que alguém cedesse um espaço. Ou às vezes a gente fazia muito na praia, porque a gente morava assim bem pertinho da praia, então a gente fazia muitas ações na praia, mas aí se chovia a gente não tinha mais como fazer. E aí ficava contando muito com o espaço da rua, que é um espaço que a gente usa, assim, o espaço da rua mesmo. A gente já trabalhou muitos anos na rua, na Praça do Ferreira, já fez muito ensaio na praia, muita coisa, e a gente não quer de jeito nenhum parar de fazer. Mas a gente entendia sempre que era importante, na medida que se tivesse condições, ter um espaço de trabalho, né? Uma sede. E aí, quando se lançou o edital do Itaú Mais Orgulho, a gente lançou a proposta de
de criar uma casa com programações culturais e tudo, fazendo tudo o que a gente já fazia, mas voltado a atender principalmente o público LGBT e a população afro. E aí lançamos o projeto. Esse projeto ficou entre os 10 selecionados, né? Aí Hesse foi para São Paulo para defender, foi assim uma tensão. E aí lá aí ficou em primeiro lugar o nosso projeto, lá no dia da seleção. Isso foi uma emoção muito grande, a gente ficou bem feliz, tinha assim os projetos da galera muito potentes, muito importantes. E isso foi assim massa pra gente. A gente ficou bem feliz. E aí, quando ele voltou, também já foi com outra garra, porque de se comunicar com a galera que estava lá, tinha Dandara que é do Pará e faz um trabalho massa lá com as mulheres. Ela é uma mãe de santo, é uma mulher trans e faz um trabalho massa também lá na comunidade dela em Altamira. Altamira. E também é uma pessoa que a gente pôde dialogar nesse período. E todo mundo lá que a gente teve contato lá no Itaú. Teve também outro projeto aqui do Ceará, que é o projeto da ADEL, que quem estava representando lá era a Aurigele. E massa também estar podendo fazer esse diálogo e ter contato com o pessoal do interior. Enfim, essa ida, nessa circulação do projeto do Itaú foi legal, porque a gente pôde abrir o nosso espaço, que era uma coisa que a gente já precisava, tinha uma necessidade, uma urgência em torno disso, mas também pelo diálogo e as possibilidades de se comunicar com as pessoas, que se não fosse por isso a gente não teria tido acesso a conhecer essas pessoas, a saber do trabalho delas. E eu acho que, fora a questão de ter podido finalmente abrir a casa, o conhecer essas pessoas foi um dos pontos mais marcantes, assim. Essa abertura de laços, né, de caminhos, esses encontros que o Itaú Mais Orgulho possibilitou. Foi massa. A gente se sentiu bem, assim, contemplado nessa questão. Nossa. Vocês já estavam com essa questão da mudança? Porque, na verdade, eu queria saber o que toda essa crise biológica, quais foram as consequências na casa de tudo isso? Nossa! Pegou existiam vários tipos de projeto, né, funcionando, mas aí vocês também tinham a mudança. Então, vocês, sim, né? Pegou a gente num momento muito delicado, essa pandemia. Porque a gente já tinha que se mudar, o contrato já ia vencer, então era um prazo estipulado. Não era nosso interesse permanecer nessa casa, por conta de todas as coisas que, enfim, eu relatei. Então a gente tinha que sair, a gente queria sair cumprindo todos os prazos, porque a gente já foi muito ameaçado lá e tudo pela família do pessoal, da família dos donos, e a gente não queria, enfim, passar por nenhum tipo de perrengue. E a gente contava com várias apresentações que a gente ia fazer e que ia ser massa, porque ia dar para pagar as contas e o dinheiro do calção. Só que aí não rolou as apresentações. Tipo, todas as nossas apresentações foram canceladas. Um corre que a gente ia fazer, que era de ir para a rua, para tocar na praça, para poder ter o chapéu e tudo, se inviabilizou total, porque a gente não tinha mais como ir para a rua, que era tipo assim, a gente tinha isso como, não, vai dar certo, a gente vai tocar na rua um mês e no final a gente vai ter. Mas aí ficou foda, assim. Aí, assim, graças a Deus, alguns trabalhos, o pessoal tá entrando em contato para ver como fazer virtual e tudo. Mas... que pra gente não é o ideal, mas, enfim, a gente tá vendo como readequar, assim, o trabalho nesse sentido. Agora, a atuação da casa, esse mês de abril, eu acredito que a gente vai dedicar a organizar a sede no endereço novo. Uhum. E a gente vai estar se comunicando com a galera pelas redes sociais, né? A gente vai estar sempre nas redes, mostrando o que é que a gente está fazendo e vendo como é que está ficando a casa e tal.
E eu acredito que a partir do final de abril, início de maio, é que a gente vai estar podendo ver uma programação. E aí até lá a gente vai ver. Se tudo tivesse regularizado, e graças a Deus, se Deus quiser, oxalá, bendiga que se possa, a gente retoma as programações normais. Se não, a gente vai pensar em programações virtuais. Eu sou amarradíssima com esse negócio de internet. Eu até falei com os meninos do festival, gente, eu não sei fazer isso. Como é que eu faço para entrar? Porque, tipo, eu sabia que isso era possível, porque eu já tinha visto, mas eu nunca tinha participado, entende? Aí eu não sabia como entrar. Aí tu disse, não, tu aperta solicitar, mas eu não sabia, assim, gente, aonde vai aparecer isso? Entendeu? Mas, assim, a gente está vendo como lidar com essas questões de internet, como é que a gente pode fazer. Mas a questão da manutenção da casa, porque a gente se mudou, mas a gente vai precisar continuar pagando aluguel, a gente vai precisar continuar pagando as contas. Na nossa casa a gente tem 2 crianças, uma delas é autista, tem seletividade alimentar, então nem tudo ele come. E aí já mulher, é uma questão, porque assim, todo mundo come tudo, mas ele é uma questão. A alimentação dele é muito mais baseada em fruta do que em qualquer outra coisa. E nem sempre dá. E aí a gente está assim com várias questões, mas a gente está confiando muito nessa rede de apoios. A gente está contando que algumas apresentações vai dar para fazer virtual. Dia 10 já foi confirmada uma apresentação do Coco das Goiabeiras numa live do Centro Cultural Belchior. Massa. E a gente já vai tá fazendo essa, sim, que vai ser massa, né? Mas fora isso a gente não sabe bem como a gente sabe que vamos continuar movimentando a casa, seja no físico ou no virtual, mas a gente não sabe como vai dar conta real de manter os gastos e as coisas. E o pessoal da rede de apoio aos artistas, a André Bardavil, ajudou muito a gente. Massa. Eles mandaram uma cesta para a sede, e isso assim segurou bastante a alimentação. Massa mesmo, mandaram também outras cestas que foram destinadas para os artistas que são do Coco das Goiabeiras, que também deu uma segurada legal assim na vida dos meninos, porque a gente estava bem preocupado com o pessoal do Coco, de como é que ia ficar durante essa pandemia. Mas graças a Deus eles enviaram essas cestas e a gente ficou muito, muito, muito agradecido mesmo por essa movimentação. Que assim é uma sensibilidade da galera dos artistas, mas eu acredito que a prefeitura, os governantes, eles tinham que estar cumprindo esse papel. Tipo, eu fico feliz quando a gente é atendido por uma rede de solidariedade, você se sente cuidado. Né, você sente que está recebendo afeto. Uma cesta dessa de alimentação é afeto. A gente fica feliz. Mas a gente também pensa que se não fosse por essas pessoas, como você ia fazer? Entende? Assim, se não fosse essa ajuda, como eu ia fazer? A gente fica assim, e aí eu acredito que ainda há uma omissão por parte dos governos em relação a isso, de como é que fica a questão da alimentação básica. Não só para os artistas, mas para as pessoas em geral que trabalham autônomo. A galera na periferia, tipo, eu vejo muito pessoal criticando porque a periferia não para, a galera continua se movimentando, mas, gente, o povo tem que comer. A tia tem que vender o seu pastel, porque se ela não vender o pastel, ela não compra o frango. Então, não tem... É assim... Tem uma galera que é de serviço essencial também. É óbvio que o ideal é que todo mundo parasse, mas a periferia, a maioria da galera é autônomo, a maioria da galera trabalha informal, trabalha em casa, tem muita gente que trabalha com costura. E aí vai fazer o quê? O governo vai garantir a minha alimentação básica, entende? Porque, sinceramente, quando começou a pandemia, a primeira preocupação que a gente teve foi em saber como a gente ia comer. Porque a gente não estava tão tenso, tipo, como é que vai ficar... será que eu vou pegar coronavírus? A gente ficou tenso, como é que eu vou comer? Entende? Se eu não posso me apresentar, não posso passar chapéu, não posso movimentar a casa, gente, como a gente vai comer?
E aí gerou essa questão. Mas também a gente tem que falar que as redes de apoio, elas estão funcionando, assim. Tem uma galera, assim, que contribuiu e ajudou a gente a fazer as mudanças. A gente pede às pessoas também que quem puder continuar formando essa rede de apoio, que continue, porque a gente vai continuar tendo que manter a sede nesse outro endereço. É uma sede menor, mas ela também é mais acolhedora, mais caseira, assim, mais, mais Tem quintal. afetiva. Ah, Tem quintal, eu tô felicíssima com esse quintal, ainda não conheço a sede. A gente está em outro lugar, estou agora mas eu morrendo tô de otimista. inveja num quintal. Vamos fazer altas festas nesse quintal. E a gente também quer muito agradecer a galera que ajudou a gente também com as contribuições de alimentos, das frutas para o Matheus, que é o nosso filho que é autista. E teve uma galera que se solidariza e que entende essa questão da seletividade alimentar e que também ajudou a gente em relação a isso. Uma coisa que está me deixando feliz nessa pandemia são os afetos. Eu tenho notado assim que tem a rede de laços de afetos que cercam a gente é maior do que a gente imagina. Porque às vezes você está fazendo um trabalho e você não imagina o tanto que as pessoas estão acompanhando, nem que seja de longe, o quanto as pessoas acreditam naquilo. E aí quando você passa por uma situação de perrengue mesmo, que você vê as pessoas ajudando, as pessoas se preocupando, mandando mensagem para saber se está tudo bem, se a casa vai continuar e como é que você vai fazer e tal. Eu fico muito feliz mesmo com a rede de afeto dos amigos e das pessoas que não são próximas, assim, de amizade, mas que são próximas do projeto, que acreditam no projeto, que acreditam no nosso trabalho, que acreditam na casa, no Coletivo Iabás, no Coco das Goiabeiras. A gente fica muito, muito feliz com esses afetos que a gente está recebendo. Nossa, a história dos afetos é muito interessante mesmo, assim, eu vejo o povo se... Tava falando ontem com a Argentina, que até, eu não sei se ela ainda tá por aqui, ela passou por aqui hoje, exatamente sobre essas questões de você tá ali, não sabe o que faz, mas você vê essas redes de afeto, e aí, Sim. tipo, a desesperança já vai embora, porque tem por onde, tem pra onde. Deixa eu aproveitar o gancho e perguntar pra você o que que tu acha desse edital que acabou de sair hoje, que era ontem, mas saiu hoje, ou era hoje mesmo? Hoje é 31, eu nem sei mais que dia é qual é, mas enfim, que saiu hoje. Sim, esse da Secult, né? Do dentro de Isso, casa. isso. Certo. Eu li algumas matérias, ainda não li o edital, mas eu vi que é um recurso de 2.000 e poucos reais. Opa! De 2.000 e poucos reais, né? E que é um auxílio e tal. Eu acredito que é uma ação importante, mas eu sinceramente vou falar por mim. Fiquei preocupada com os prazos, porque é uma ação que é para ser emergencial e eu notei que as inscrições vão até dia 20 de abril. E eu imagino que vai levar uns 30 dias ou mais para o resultado sair. E aí eu fiquei bem preocupada com isso, porque, tipo, esse mês de abril eu acredito que vai ser o mais crítico em Sim, relação a essa questão da sobrevivência, em relação à questão também das contas. tá muito molhado. Depois eu faço isso, obrigada. Ah, desculpa. Eu acredito que nós e alguns artistas contavam com o edital para dar uma segurada em relação a isso. Ou Mas pelo que eu aliviada, vi, né? mas pelo que eu talvez para maio ou junho, assim, e aí é uma coisa que me deixou preocupada, os prazos. Mas, de qualquer maneira, a ação de existir, esse incentivo para o artista, né, é muito importante. É muito importante que se pense na condição de vida do artista, em como o artista vai se manter.
em como o artista vai viver, porque os artistas eles são importantes para uma cidade. A gente tem que pensar que uma cidade não pode viver só do básico, não pode viver só do arroz com feijão, não pode viver só de economia. Você tem que pensar que uma cidade precisa de subjetividade. Porque senão, gente, a gente morre, a gente fica sem substância, sem sentido. E aí Quase você sem precisa, assim, um governo propósito também, precisa, né? sem propósito, sem estímulo, né, de vida. É necessário pensar que os artistas, eles estão no cotidiano da cidade, eles vão estar sobrevivendo nesse período. É muito importante. Eu acredito que o edital, ele é um apoio, mas eu acho que o governo não pode ter esse edital como a única medida de apoio à sobrevivência dos artistas para esse período. Eu acho que tem que se pensar em outras medidas, inclusive de medidas Sociais. Travou. As de apoio, elas também têm um limite para poder atender. São muitas pessoas, assim, a gente está passando por uma situação. Travou um pouco. Tá travando agora. Vixe, Maria. Só porque só faltam 10 minutos, aí a internet. Pronto, tô. Pronto. Então é isso. A gente acredita que tem que ter também outra que Voltou. estavam Tá travando, tá travando. Você fala um oi, aí eles viram assim, não vou mais funcionar. Só por isso. pronto, está contando. Peraí. Já que tá terminando, Tá. assim que você terminar sua fala, você junta para o povo saber como é que faz para contribuir com a casa, tá bem? A gente tem como faz para contribuir com a casa, não é isso? Pronto. A gente tem uma campanha que é um chapéu virtual. Os dados bancários para depósito, essas coisas, eles ficam na página da casa, nas nossas redes sociais. E aí tem também os contatos meu e da Tassiana, que é a gente que está meio que mobilizando isso. E aí qualquer pessoa que queira, sei lá, contribuir com a casa financeiramente pode entrar em contato com a gente. E também alguém que queira dar uma sugestão ou que queira doar outras coisas, sei lá, você pode estar entrando em contato. Eu posso passar meu WhatsApp, no caso, que eu acho que é o WhatsApp de mais contato da casa. Uhum. Por favor. 8826-3868. Esse é um WhatsApp, assim... É DDD 85? 85. Esse WhatsApp é o que a gente está mais, assim, recebendo comunicações através dele. E aí todos os apoios, assim, ou ideias, ou sugestões, ou conversar, você pode mandar para esse zap, que é o zap, é meu, mas é da casa. Tranquilo. Pronto. Tá nos comentários aí, para quem quiser. Massa. Gente, a gente 988. quer muito agradecer por essa iniciativa do festival. A gente quer muito agradecer o convite. Estou feliz. Obrigada por me ensinar a mexer nesse negócio de câmera ao vivo. Vai ser muito útil, eu acredito. E muito, muito obrigada. Muito linda a iniciativa. Eu espero que a gente também, já que é o espaço que até agora está disponível para nós. É uma rua a ser ocupada.
Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Para vocês ajudarem, a casa tá aí nos comentários. Ou track. Em nome de todo mundo aqui do festival, eu agradeço muito pela conversa. Obrigada, gente. Até mais. Gente, só lembrando, existem vários tipos de campanhas existindo aí do Coletivo Arruaça, a Andrea Badavio, que ela falou, a própria casa. Dalton Moura tem também várias informações sobre isso. No Janguruçu, tem no Pirambu também. Procurem pelas redes e vamos contribuir com essa galera, que artista também tem que comer. Beijos, daqui a pouco com vocês, a programação cultural da última noite do Festival Quarentena. Beijos e até daqui a pouco. A live, todas as lives estão no YouTube. Tá saindo o site novo, tá lá no link. Pra gente passar esses 7 dias aí, revivendo o nosso festival. Beijos. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Vou